Agradeço aqui a presença dos técnicos do Tribunal de Contas do município, também da nossa assessoria da Diretoria Legislativa, também do assessor jurídico da nossa Procuradoria. Nós já vamos começar essas oitivas, a oitiva com o doutor Ademir. Antes, porém, instruído aqui pelo nosso diretor legislativo, nós recebemos, porque a convocação feita ao doutor Ademir foi feita, também informa aqui o senhor Pedro Ivo Santana Gomes, que é da Geopix do Brasil, o mesmo procedimento, informou via oficial, que seja pensado junto ao processo total, só para que fique claro. Senhor Ademir, o motivo da nossa reunião, dessa SEI e da convocação do senhor nesta tarde, essa SEI tem como objetivo investigar um suposto déficit nas contas da Prefeitura de cerca de 30 milhões e 700 mil mensais. E foi uma SEI proposta pelo vereador Jorge Cajuru, com 34 assinaturas dos 35 vereadores que legislam essa 18ª legislatura. E o senhor está aqui hoje na condição de convocado, mas o senhor é regimental, o senhor tem o direito de não responder as perguntas que serão colocadas aqui. Não houve ninguém que não respondesse. Eu tenho certeza que o senhor tem a intenção sempre de estar contribuindo, mas é regimental e essa presidência tem que informar o senhor a respeito desse expediente. Os dados já foram repassados para a ata, né, do senhor Ademir. Eu começo as nossas perguntas, como de praxe, com o relator, o vereador Jorge Cajuru, para a primeira rodada. Presidente Zé Ander Fábio, membros da CPI, Contas Públicas, Gestões, Iris Rezende e Paulo Garcia, 9 anos, na Prefeitura Municipal de Goiânia, membros respeitosos, vereadores Kleibe e Tiãozinho, como sempre, aqui presentes e no horário exato. Eu justifico aqui apenas a ausência, as outras eu não justifico, da vereadora Priscila PJ, perfeito? Exatamente. Que comunicou não só ao presidente, como também a mim. Eu pediria só 2 minutos da paciência. Eu não vou considerá-lo convocado, porque em nenhum momento o senhor se negou a estar aqui. Então, eu lhe classifico como convidado e não convocado, senhor Ademir Lima. Lhe peço 2 minutos para alguns reparos, presidente, importantes. Eu fiz a solicitação da convocação dos senhores Luiz Fernando Lozzi do Carmo e Pedro Ivo Santana Gomes, que são sócios da empresa Geopix, sofreu ato de improbidade administrativa. E a documentação está aqui e daqui a pouco chega, me parece que já chegou, o implacável e respeitável promotor Fernando Krebs, do Ministério Público Estadual. Eu solicito de Vossa Excelência que possa, inclusive, nos passar uma cópia para que nós possamos fazer um reparo. A cópia eu posso buscar no meu gabinete. Aqui apenas é a cópia do processo. Uma cópia apenas do nome dos convocados, que foi aprovado, mas eu acho que aconteceu uma falha por parte ou uma má interpretação. Uma interpretação para que nós possamos fazer as convocações. O convite ao senhor Lima é por outro motivo. Certo. Correto? Eu queria, ainda em tempo, o vereador Jorge Cajuru, já convidar o promotor Fernando Krebs para que pudesse nos acompanhar aqui na mesa, e ele está a convite dessa comissão para que possa nos trazer alguns dados. Fique à vontade. Com a palavra, do Jorge Cajuru, perdão. E por fim, presidente, por fineza, a secretária da Saúde, Fátima Moé, respeitosa, me convidou para uma reunião onde ela, inclusive, mostrou toda a documentação que essa CPI solicitou de sua pasta. Perfeito? Exatamente. E eu vou lhe ser franco.
e dizer à sociedade goianiense a quem devemos satisfação. A documentação é do tamanho dessa sala. É Ou seja, muita nós coisa. pedimos documentos demais. É verdade. E ela então apresentou, e eu queria a aprovação ou não dos membros, ela fez o seguinte convite, que escolhamos o dia, a hora, e inclusive mostrou lá uma sala que ficaria reservada para a nossa CPI, e para que nós lá presentes analisássemos os documentos prioritários que desejássemos à disposição nossa. Ela não tem como transferir, tirar de lá toda aquela documentação e trazer aqui. Até porque aqui nem tem lugar para ficar. É. Perfeito? Então essa é a proposta dela que eu coloco na mesa para depois da reunião, depois aqui da sessão, para a gente já começar as oitivas, correto? Perfeitamente, vereador. Pode ser? Pode ser. Então, perfeito. Bom, eu gostaria aqui de, inicialmente, como relator desta CPI, perguntar ao senhor Ademir de Lima qual a sua relação na gestão Paulo Garcia, não agora, com a empresa GeoPix. Nenhuma. 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 Então, como eu classificaria, já que tenho aqui o vídeo, e os vereadores são testemunhas, e muitos aqui presentes que estavam neste dia no auditório Eurico, como eu classificaria ou qualificaria os secretários Agenor Mariano e Sebastião Juruna, que confirmaram a sua presença no primeiro dia de posse do Agenor Mariano e disseram que o senhor lá esteve para receber um contrato superior a R$700 mil, que Agenor disse ter negado, porque era ilegal, e Juruna, por sua vez, disse que tinha como mostrar que não era ilegal. Vereador Jorge Caju. Senhor Ademir, Só um no pouquinho perto do microfone, um microfone, pouco mais por gentileza. próximo, que é Vereador- gravado. Obrigado. Jorge Caju. A política brasileira está se desmoralizando por alguns fatos que ocorrem por culpa dos próprios políticos. Então, veja bem, realmente eu estive na prefeitura, porque havia combinado com o atual secretário, Agenor Mariano, no meio da semana anterior à posse dele. Antes que se registre em ata, é mais uma mentira, como ele já mentiu aqui, e daí eu ter entrado com uma ação do Ministério Público Estadual por falso testemunho, porque neste país Eduardo Cunha foi preso por ter mentido em uma CPI, o senhor como cidadão deve ter conhecimento, porque ele disse categoricamente aqui que ele só conhecia o senhor como publicitário e marqueteiro e que ele nunca sequer conversou com o senhor. É mais uma mentira do atual secretário que eu quero que se registre em ata. Não, aliás, ele é a média do brasileiro. Ele só virou vice-prefeito de Goiânia por uma ação minha na revistaria T63 durante 11 vezes com o prefeito Paulo Garcia. Um dos maiores mentirosos que Goiás tem, chama Agenor Mariano. Certo? Eu nem sei aonde que o prefeito Iris teve com a cabeça de chamar aquele menino para lá. Até a venda da empresa dele, uma gráfica, que ele me ofereceu para vender, lá na barbearia do Rui Mar, queria que eu comprasse. Eu falei, rapaz, gráfica está em extinção. Só tem uma pessoa, um grupo capaz de comprar sua gráfica. A sua igreja. E ele vendeu para ela. Vai lá e ver onde está a gráfica. Que se registre em ata, presidente, é mais uma grave mentira, porque ele declarou aqui nesta casa que ele nunca manteve nenhum tipo de negócio com o senhor. Portanto, ele ofereceu a gráfica dele ao senhor? A gráfica para mim. Certo? O senhor tem provas? Não, eu estava no salão do Rui Mar lá, não conversando. Na Seja- Praça Na Tamandaré? Praça Tamandaré. Que seja registrado em ata. Certo? Então, veja bem. É verdade que neste dia que ele fez a proposta ao senhor, neste salão New Star, lá estava o empresário Benjamin Bezzi Júnior? Sempre teve lá. Eu sempre obrigado. vou com o... Muito obrigado, porque eu tenho conhecimento disso. Então, veja bem, esse cidadão, eu conversei com ele, falei, o Agenor, eu tenho um serviço prestado à prefeitura e que só descobrir a modalidade de me pagar. Eu comecei esse serviço em fevereiro,
no final, quando, em razão de uma empresa chamada Geopix, que tem um processo lá de improbidade, eles descobriram que eles não tinham como me pagar também, porque eles não tinham feito o edital de chamamento. E aí o então procurador usou o seguinte termo para mim, falou, olha, o Juruna é louco, fez um punhado de loucura aqui, que não vem ao caso aqui, e... Não, por favor, diga. Não, colabore com a nossa CPI. Não, deixa. As loucuras do Juruna são públicas e notórias. Eu não vou nem discutir o Juruna. Eu só estou dizendo o que o Caio... Quem é pior, o Agenor ou o Juruna? Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação com seres humanos. Então, porque o senhor os colocou na mesma lama. Não, eu acho que o Agenor é bem pior que o Juruna. Até porque o Juruna é mais ser humano. E agora eu estou descobrindo que o Agenor, para mim, é um verme. Mas o Juruna disse que foi com o senhor no gabinete, que acompanhou o senhor. Não, o Juruna não foi comigo no gabinete. Se ele falou aí, ele está mentindo também. Falou, está aqui gravado. Se tá, o Juruna, ele disse que entrou com o senhor e participou da reunião. Eu entrei... Não teve reunião. Eu entrei com o Juruna... O vídeo está aí, por favor? Viu? Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo, porque para a sociedade goianiense que não sabe. Vereador Cajuru. Pois não. Eu estava lá, conforme eu tinha conversado com o Agenor, na antessala esperando a posse dele. Quando chegou o Juruna, para fazer a transmissão de cargo, segundo ele, naquele dia, atendi um pedido do atual chefe de gabinete do prefeito, do Paulo Ortegal, do qual são amigos. E a única coisa que eu fiz foi aproveitar a entrada do Juruna, que me facilitou entrar na sala do Agenor. E aí os senhores conversaram? Não. Aí foi ato contínuo, foram para transmissão de cargo. O Agenor, eu vim aqui para olhar aquele negócio. Não, vamos transmitir. Aquele negócio o quê? O que eu tinha que falar com ele. O contrato? Aí superior a 700 reais? Aí ele falou. Esse contrato era de quê, senhor Ademir? De assinaturas digitais. Que está lá, o serviço prestado, atestado, e que eu estranhei... E por que a Agenor disse que ele é ilegal? Não. É porque ele é analfabeto, pai, mãe e parteira. Vou nem discutir o Agenor Mariano. E a assessoria dele, porque ele trocou um chefe do departamento jurídico dele, capaz, por um menino que não tem a menor capacidade técnica para fazer o serviço. Justamente para perseguir. E ele tem dito lá, dentro dos corredores da prefeitura, que fará tudo para não me pagar. E ele, ao contrário dele, eu estou aqui com a cópia do processo e vou para a justiça. O senhor pode fornecer a nós a cópia? Não, porque essa cópia é do meu advogado. Ele tirou lá. Mas eu tiro uma cópia e mando para vocês. Está lá na procuradoria esse processo. Certo? E vou entrar na justiça contra a prefeitura, porque é direito que certo meu, eu vou receber. Ele vai tentar fazer uma bobagem e eu vou receber. Até porque e por que o senhor acha que ele agiu assim, senhor Ademir de Lima? Segundo as informações que eu tenho, ele tem um problema pessoal com o Juruna, e eu estou sendo vítima dos dois, de uma briga paroquial. Ele tem problema pessoal? Com o Juruna. Na última reunião que eles pareciam irmãos siameses. Ele diz que tem. Ele diz que tem. Então, irmãos gêmeos, inclusive. Aí o que acontece? Ele está tentando me perseguir de todo. Uma funcionária lá, que teve com esse processo na mão, disse que a ordem do menino era me ferrar. Não vai ferrar, porque tem que ferrar o funcionário que atestou o meu serviço. São vários funcionários lá, que, aliás, a CEI pode levantar os funcionários e ir para cima do funcionário. Então, se eles estão mentindo, eles têm fé pública, porque eles atestaram meu serviço. Eu prestei o serviço. Senhor Ademir, eu tenho outras perguntas a fazer ao senhor. Nós temos aqui sempre uma rodada com os demais membros, mas me permita, até por respeito a quem está aqui como convidado, a estabelecer um ping-pong e depois eu passar aos outros membros. Posso fazer assim? Tranquilo. O doutor Fernando Krebs, promotor reconhecido na cidade de Goiânia e nacionalmente, tanto que ontem assisti a uma entrevista do promotor na Globo News. Eu costumo e tenho o prazer de chamá-lo de Sérgio Moro bem melhorado. Então, eu gostaria de começar, na qualidade de convidado, doutor Fernando Krebs, sabendo do tanto que o senhor, com as leis, é um homem público escorreito e também é um homem juridicamente tantalizado pelo desejo da justiça, se procede e de que forma o senhor pode, por fineza, a essa CPI colaborar, promotor Fernando Krebs, com o que eu lhe apresento aqui, até porque, com tanto processo que o senhor tem, de repente,
nem aqui o senhor trouxe, e eu vou reviver aqui a sua memória para saber se estou aqui 100% justo ou não. O promotor de justiça Fernando Krebs propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o município de Goiânia, a Associação Goiana dos Municípios, AGM, e seu presidente Cleudes Bernardes da Costa, o ex-secretário municipal de Finanças Geoválter Correia Santos, a empresa Geopix do Brasil Limitada e seus sócios Luiz Fernando Lose do Carmo e Pedro Ivo Santana Gomes. De acordo com o promotor, o convênio firmado entre a AGM e a Geopix para realizar o georreferenciamento dos imóveis da capital e, na verdade, uma simulação para evitar procedimento licitatório e estabelecer contrato direto entre o município de Goiânia e a empresa Geopix. Por meio desse convênio, o município instituiu a cobrança do IPTU, senhoras e senhores, adicional de alguns imóveis em 2016, gestão Paulo Garcia, baseado no levantamento georreferenciado. Em 2015, também gestão de Paulo Garcia, conforme apurado, a AGM criou o Programa de Melhoria da Arrecadação Municipal, PEMAR, cujo objetivo seria atualizar e modernizar o cadastro técnico imobiliário por meio de georreferenciamento. O programa geraria a reorganização da numeração oficial, criaria um banco de dados uniforme e contribuiria para incremento na arrecadação municipal. De acordo com a ação, para viabilizar a execução do programa, a associação contratou a empresa Geopix do Brasil. A partir daí, os municípios interessados poderiam aderir ao PEMAR e melhorar seus bancos de dados de imóveis. E em dezembro, o secretário de Finanças de Goiânia, Geoválter Correia, assinou o termo de adesão ao programa junto ao presidente da AGM, Cleudes Costa. Após essa adesão ao PEMAR, Geoválter Santos, Cleudes Costa e o município, representado pelo procurador-geral Carlos de Freitas, firmaram o convênio número 2/2015. Segundo consta, o objetivo seria formar uma base de dados georreferenciais utilizando o software SIG em cumprimento ao disposto na resolução do programa, e pelo convênio, válido por 12 meses, o município comprometeu-se a pagar R$1.060.000, dividido em 4 parcelas. Aqui entra Gestão Íris em fevereiro deste ano, quando foi firmado o primeiro termo aditivo ao convênio, visando a alteração do cronograma das etapas de entrega dos produtos e a retificação das demais cláusulas do acordo. Por fim, improbidade. Para o promotor Fernando Krebs, não foi realizado um convênio típico entre município e a AGM, mas sim um contrato administrativo simulado que, na verdade, se configura contratação sem prévio processo licitatório. Isso porque os recursos repassados à AGM eram, na verdade, direcionados à Geopix. Assim, de acordo com a ação, houve quebra de isonomia e competitividade, além do desvio de finalidade, de ilegalidade do objeto, o que fundamenta o pedido de nulidade do convênio. Outro argumento utilizado pelo promotor é o fato de, então, o secretário de Finanças ter aberto mão da arrecadação gerada com a implantação do programa. Segundo ele, somente com as alterações nos imóveis não informadas à prefeitura, descobertas a partir do PEMAR, o município poderia ter arrecadado, senhoras e senhores, vejam que prejuízo abismal, repito,
prejuízo abismal de R$ 20.603.880 em IPTU adicional. De acordo com dados do portal da Prefeitura, 129 mil imóveis foram notificados para o pagamento adicional em 2016, gestão Paulo Garcia. Isto é, 129 mil contribuintes deixaram de comunicar ao órgão responsável sobre o acréscimo da área construída, o que configura multa conforme o Código Tributário. Encerrando, ainda assim, secretário Gel Walter Santos deixou de cobrar as referidas multas, ou seja, desviou o convênio da finalidade de melhorar a arrecadação tributária. Pelos fatos, foi requerida a concessão de liminar para bloqueio de bens dos acionados, a condenação dos acionados a devolver integralmente os valores, além da aplicação das sanções previstas no artigo 12, incisos 2 e 3 da Lei número 8.429/92. Desculpe, promotor Fernando Krebs, se fui longo, mas, como relator, tinha que ser rigorosamente completo e lhe pergunto, por fineza, se há algum erro em tudo o que acabo de apresentar, até porque a decisão partiu de Vossa Senhoria. Boa tarde. Boa tarde. Senhor vereador Jorge Cajuru, senhor presidente, demais vereadores. Essa ação ela é produto de um inquérito civil público. O que ocorreu, para resumir, né, é que a AGM, a Associação Governo dos Municípios, ela estimulou um convênio entre ela, a associação e os municípios para aumentar a arrecadação. Ocorre que ela funciona como intermediária, mas ela até poderia ter dado essa opção, né, para que os municípios aumentassem a arrecadação. Mas cada município teria que licitar a empresa, porque ela não é a única que realiza esse serviço no Brasil, né? Não houve o processo licitatório, né, e, portanto, não houve concorrência, nem tampouco disputa do preço. O preço foi orçado em R$ 1.060.000. Não há por que a GM ser intermediária também, não é? E, além disso, como foi bem ressaltado, porque está na ação de improbidade, né, existe uma multa que o proprietário do imóvel paga para o município, está previsto no Código Tributário Municipal, caso ele faça uma obra de ampliação e não comunique o município. Ela está na faixa de R$ 159,72, para ser exato, e essa arrecadação dos 129 mil imóveis que pretensamente, pelo menos, teriam sido ampliados, sem que o proprietário tenha comunicado ao município e pedido autorização, ela geraria uma receita de R$ 20 milhões. Só esse fato. Né? Com o trabalho da Geopix, o município arrecadou 18 milhões. Então não precisava da Geopix para aumentar a arrecadação. Claro. Porque sem a Geopix faria 20 milhões. Com a Geopix fez 18, não cobrou os 20 e ainda pagou 1 milhão. Então saiu por 17, ou seja, o município teve prejuízo de 3 milhões. Não é? Então o prefeito, aliás, o município poderia ter cobrado os 20 milhões de reais. Agora, há um detalhe nisso tudo. Quando vem um drone e tira foto, ou foto por satélite, né, uma casinha de cachorro, ela dá como área construída, um pergolado também. Então gera injustiças. A gente não é contra a tecnologia, ela pode ser utilizada, mas apesar dela, nós vamos precisar do fiscal indo até a residência e verificando, verificando se de fato houve a ampliação da casa ou não. Porque daí você corre o risco, não é, de praticar grandes injustiças. Houveram casos, promotor, de que no dia em que foi feita essa foto, estava tendo uma festa de casamento com uma tenda. Pois é. Não, exato, aconteceu essas situações. O cidadão bem lembrado, que eles tinham uma tenda lá para um churrasco, uma festividade qualquer, um dia de São João, sei lá o quê, não é? Ele vai considerar a área construída, e não é. E o cidadão vai pagar uma fortuna de IPTU depois.
né? Esse material que foi produzido, inclusive, pode servir para os advogados questionarem judicialmente esses aumentos indevidos do IPTU, que deveriam ser revistos pela atual administração, sem prejuízo da administração cobrar essa multa daqueles que não informassem a construção. Como muitos cidadãos não sabem que tem que informar, né, seria oportuno também pedagógico que o município, através de publicidade, comunicasse às pessoas que elas têm que fazer isso e estabelecer um prazo educativo, né, para que as pessoas possam comunicar a ampliação das suas construções residenciais, né? Então, essa a situação que a gente teve, né? Daí os réus são o João Walter, Carlos Freitas, que era o procurador-geral do município, a Eliane, auxiliadora Coutinho Moraes, trabalhava na PGM à época, a Associação Goiana dos Municípios, o Cleudes, que é o presidente à época, né? Prefeito de Bom Jardim, né? A Geopix e os seus 2 proprietários. O município de Goiânia, ele figura no polo passivo apenas para receber o valor da indenização, porque o que nós entendemos é que o contrato é nulo, que houve má fé e, portanto, o dinheiro tem que ser devolvido, até porque o que ocorreu foi uma simulação. Infelizmente, no município de Goiânia, o judiciário não tem uma vara especializada de direitos difusos coletivos. O resultado disso é que os juízes mais especializados são os das varas de fazenda pública estadual e municipal. Como cair numa vara, nós direcionamos uma vara de fazenda pública municipal, mas o juiz entendeu que não era a competência dela, remeteu, fez uma redistribuição e foi para uma vara cível. E aí o juiz, até por desconhecer a jurisprudência do STJ, que manda bloquear os bens desde que haja o fumus boniuris, ou seja, fumaça bom direito, ou seja, o perigo mora, ele é deduzido, ele é presumido, né? Ele não bloqueou os bens. Daí nós agravamos da decisão, o tribunal também não manteve, não fez o bloqueio e nós acionamos a Procuradoria de Recursos Constitucionais do Ministério Público para o manejo dos recursos constitucionais ao STJ e sendo possível, né? E paralelamente a isso, nós instauramos também um procedimento complementar a este, para investigar a movimentação financeira dos réus e da AGM, para verificar se houve pagamento de propina ou não nesse contrato. Promotor Fernando Krebs, só de forma resumida, por fineza, o Ministério Público Estadual, através de Vossa Senhoria, considerou isto como um crime ou uma irregularidade? Existem 3 esferas de responsabilidade no direito brasileiro. A esfera mais branda, que é a responsabilidade administrativa, que é o cidadão que atravessa um sinal vermelho e recebe uma multa, que é uma infração administrativa, e tem direito de defesa e paga a multa. Nós temos a responsabilidade cível e a criminal. A criminal é a mais gravosa. A cível, algumas vezes, acaba sendo mais gravosa que a própria criminal quando os crimes são menores. Na ação de improbidade administrativa, ao contrário do que alguns imaginam, ela não é uma ação de natureza criminal, e sim cível, né? Portanto, a infração, o ato de improbidade tem natureza de ilícito civil. Estão previstos no artigo 9º, 10º e 11º da Lei 8.429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. No artigo 9º, há o ato de improbidade administrativa quando você causa um enriquecimento terceiro, não é? E mais se assemelha aos casos de corrupção. No artigo 10, quando causa prejuízo erário, e basta a prova da culpa, não há necessidade de comprovar-se o dolo, o que facilita a condenação, não é? E a responsabilização do indivíduo, que é processado. No artigo 11, são as violações aos princípios constitucionais da administração. São aqueles fatos mais graves e exige também o dolo. O ato de improbidade, ele pode ou não incorrer também em um crime, né? No artigo 9º, nas hipóteses do artigo 9º, via de regra, eles são também fatos criminosos, são delitos penais. No artigo 11, não. E via de regra, não. E no artigo 10, tampouco. Né? Então, no caso concreto, a gente tem um ilícito, um ilícito civil, um ato de improbidade administrativa que causou prejuízo erário, que incorreu na dispensa da licitação, foi feito convênio com a AGM, direcionou-se a contratação para uma empresa, não houve cotação de preço e ela prestou um serviço que o que ela arrecadou é menos do que poderia ter sido arrecadado com a simples cobrança da multa. Não é? Pode haver crime? Pode. Né? É o que a gente está apurando pela movimentação financeira dos investigados.
se através da movimentação financeira a gente vai detectar ou não o pagamento ou retorno de recursos. E pode ter tido recebimento de propina, inclusive? Pode ter, mas isso é uma tese, não tem elementos para afirmar isso. Né? Então, a gente tem um programa de inteligência artificial, foi desenvolvido pelos americanos a partir de 2001, com o incidente lá das Torres Gêmeas, e eles repassaram ao mundo inteiro esse material. Então, hoje se faz esse trabalho de inteligência artificial para detectar o andamento do dinheiro e a lavagem de dinheiro e o recebimento de propina. Nós detemos esse software, esse recurso, né? E a gente utiliza isso nas nossas investigações também. Nesse caso, a gente vai investigar também, né? Até usando esse instrumento, a gente tem o COAF, enfim, tem outros instrumentos para fazer isso, né? Bom, eu tenho certeza, presidente Zander, que outros membros, e aqui os cumprimento, porque hoje estamos todos presentes, ausente apenas por pneumonia a vereadora Priscila TJ, e, portanto, hoje é um dia fundamental para o trabalho da nossa CPI, e eu fico orgulhoso de ter sido responsável pelo convite ao promotor Fernando Krebs, por conhecer o quanto ele é minudencioso, é a melhor maneira de adjetivá-lo positivamente, porque ele iria trazer exatamente com riqueza para nós a realidade deste material que, quando eu apresentei aqui, todos ficaram aturdidos, estupefatos. Ninguém tinha conhecimento disso. Rigorosamente ninguém na Câmara, não na CPI, na Câmara. Esse assunto era grave. E eu quero deixar bem claro que eu descobri esse assunto, não foi o promotor que me entregou, não. Quando eu telefonei, inclusive, para o promotor, ele, inclusive, disse a mim: você tem a cópia disso? O senhor se lembra? Então, eu fui atrás desse material, que eu considero gravíssimo e importantíssimo para a nossa investigação nesta CPI. Posto isso, para terminar a minha primeira rodada, publicitário Ademir de Lima, por gentileza, o senhor foi muito taxativo, sincero na sua primeira resposta aqui. Por isso eu pedi que registrasse em ata. O senhor chamou de mentiroso o atual secretário e mais adjetivos ainda. Então preste por fineza atenção no que os dois secretários, o atual, Agenor Mariano, e o anterior, da mesma pasta, Planejamento e Habitação, Sebastião Juruna, o que os dois disseram em relação ao senhor, de que o senhor era o representante da Geopix, na versão dos dois, de que o senhor lá esteve para receber um contrato ilegal, superior a R$500 mil, para que o senhor veja, até com razão em relação ao que falou, como ambos mentiram em 15 dias, como eles mudaram versões em 15 dias aqui. Daí eu repito, eu entrei com ação de falso testemunho, pedindo a prisão dos dois, porque eles mentiram nessa CPI. Então eu gostaria que o senhor respondesse a isto aqui, em nome da verdade, por gentileza, nada além da verdade. O vídeo ao dispor aqui de todos e da sociedade goianiense, e registro aqui também a presença prazerosa do vereador Isídio Alves, e o vídeo ao dispor do senhor, para que o senhor se atente a ele, e também a oportunidade de um promotor da qualidade de Fernando Krebs, para que ele também, como promotor, tome conhecimento desse caso. Por fineza. Ex-secretário que estava me dando posse naquele momento, entregando, e com a presença de um credor que estava lá, que foi até a posse, talvez até para já me cobrar, imaginando que eu assumindo era a melhor forma de falar comigo e me cobrar do processo. Então, ele estava acompanhando. O senhor conversou com o Ademir ou com o Sebastião Juruna? Não, eu conversei com os dois estavam na audiência. O senhor Sebastião está dizendo que ele não conversou, está dizendo que quem conversou com o senhor foi o Ademir. Os dois estavam na audiência e o senhor Ademir... Os dois significa o quê? Os dois conversaram ou um só falou? Os dois estavam, o senhor Ademir Lima foi quem trouxe o assunto em questão. Eu disse ao senhor Ademir Lima, virando o rosto para o senhor Ademir Lima, que estava ao lado do senhor Juruna, que eu não pagaria, que eu não faria o pagamento, porque eu não sentia segurança, então, jurídica, mesmo que o advogado Juruna colocou que foi esse o motivo que poderia ser pago por indenização, essa situação. Eu estive com ele na posse,
para transmitir a posse. Mas que não conversou nada com ele, o senhor Não, disse aqui agora. Eu não conversei com ele nada sobre isso. Quem conversou com ele sobre esse assunto foi Ademir Lima, que estava comigo na sala. O tempo integral, o Ademir Lima na reunião anterior, o senhor não me respondeu isso. Não, respondi desse jeito, vereador. Não, o senhor não falou que o Ademir Lima esteve com ele. Não, estava eu e Ademir Nós Lima. temos os Falei autos pro senhor. aqui e a taquigrafia. Efetivamente para o senhor, eu estava, no dia que eu fui tomar posse, encontrei o senhor Ademir Lima na antessala do Agenor, entramos juntos e o tempo inteiro permanecemos juntos, fiz a transmissão de cargo e vim embora. Esse é o primeiro vídeo de um festival de mentiras. O senhor poderia, Ademir Lima, dizer em quem nós aqui dessa CPI devemos acreditar? Está aí o vídeo, confirma todas as minhas palavras aqui, da forma que eu disse. Eu estava na antessala, adentrei o gabinete, junto com o Juruna, que chegou lá dizendo que ia fazer a transmissão de cargo. É mentira do Agenor dizer que ele falou para mim que não pagaria, porque ele me garantiu que pagava. Ele olhou para sua cara. Não, e garantiu que pagava. Ele falou ele garantiu que pagava? Garantiu que pagava, falou assim, ó, você me dá um tempo... Então é mais uma mentira dele? Você me dá um tempo para mim olhar o processo direitinho e tal. Então ele é mitômano? Não, porque aí ele... O senhor sabe ele que é me mitômano? levou, sim, mentiroso quanto mais. Isso. Você entendeu? Aí ele levou esse negócio até o dia 29, mais ou menos, de janeiro, para então falar para mim que não pagaria. Aí eu falei, eu só preciso de uma coisa sua, que você peça a Procuradoria do município para negar o pagamento. Feito isso, eu vou à Justiça, porque eu prestei o serviço. Fui orientado para entrar com processo de indenização, porque o promotor está aqui, sabe que é uma das formas de pagamento de serviço prestado quando o município não pode dar o cano em ninguém. Eu prestei o serviço a mando do prefeito. Isso, do prefeito Paulo Garcia? Do Paulo Garcia, isso em fevereiro ou março do início do ano de 2016. Está lá o serviço. As escrituras que o Agenor está falando que vai anular, são todas elas assinadas com assinatura eletrônica feita por um software. Foram quantas, senhor Ademir? No total foram 6 mil e 12 mil procedimentos que nós fizemos. Tá 6 mil? 6 mil escrituras assinadas, sim, que estão falando que vão anular. Até porque eu acho que a procuradora, por ser capitalista, na essência, não vou aqui discutir o viés dela, ela está com a ideia de que não deve se dar escritura. Só que as casas são feitas por um órgão público e por um programa público, e eles têm que escriturar as pessoas. E assim foi feito. Era uma forma. Você já pensou se o Paulo Garcia ou se o Íris fosse assinar 6 mil escrituras? E nós, com um software, fizemos o serviço, mapeamos tudo, está todo no processo. O que me causou estranheza e espécie foi que eu fui citado na CPI sem ninguém, e aí eu chamo a atenção para os vereadores, que os vereadores não são defensores da prefeitura, eles são defensores do cidadão em tese. Foi nós que votamos, e vocês estão aqui. E aí ninguém atentou, por exemplo, me citar na Geopix. Eu conheci o proprietário da Geopix. Porque o secretário Agenor licitou como homem da Geopix. Pois é, você vê, ele nem, nesse dia, ele nem me pediu para ver o processo. E isso ele citou na segunda vez. Porque na primeira vez aqui, tem o vídeo aí, ele disse que nem conhecia o senhor, que só sabia que o senhor era marqueteiro e publicitário, que ele nunca esteve com o senhor e que ele nunca negociou com o senhor. Primeiro que eu não sou marqueteiro. E o senhor veio dizer aqui que ele ofereceu a gráfica dele para vender o senhor. Para me vender. Não, mas eu não sou marqueteiro. Aliás, o senhor disse que ele vendeu a gráfica para a própria igreja dele. Para a igreja dele, está lá, a Flex. Eu quero dizer aqui, eu não sou marqueteiro, aliás, sou membro da Associação Brasileira, vice-presidente. Quem o chamou de marqueteiro foi ele. Tem um vídeo aí. Veja bem, eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Consultores Políticos, onde nós não aceitamos nem o termo, nosso código de ética proíbe o termo marqueteiro. Nós não com nada que é feito por João Santana e etc., esses marqueteiros aí profissionais. Então, nós somos consultores políticos. E eu tenho uma outra empresa, pela minha formação, eu tenho uma outra empresa de consultoria administrativa e de equipamentos eletrônicos. Então, não tem nada a ver, gente, nada. Eu não tenho nada a ver com a... Conheci o Luiz, dono da Geopix, discutindo esse processo. E eu quero falar para o promotor Fernando Krebs que
esse prejuízo é em parte, porque a prefeitura também não pagou a Geopix. Porque eu conheci ele cobrando da prefeitura o valor de 1 milhão e não sei quanto, não lembro, porque eu não prestei atenção, lá na sala do procurador. E o procurador dizendo que já tinha um processo feito pelo promotor Fernando Krebs de improbidade administrativa que não assinaria. E quem ia assinar, inclusive, essa assinatura seria nós que íamos fazer eletronicamente. Ele falou que não assinaria por causa do processo de improbidade. Então a prefeitura também não pagou a Geopix. Então não existe esse prejuízo, aí não existe ainda, porque não efetivou o pagamento e ele negou a pagar. Deve estar lá esse processo, não sei onde. Então você vê o tanto que o Agenor é despreparado, que eu discuti com ele um outro serviço, uma outra empresa, certo? E ele mexeu aí, não sei aonde que ele arrumou esse dado, até porque ele trocou o gerente dele, que é genro da ministra Adelaide, menino competente, que é o cara que andou com esse processo meu inteiro, ele monitorou todos os atos feitos. O senhor disse aqui que não tem nenhuma relação com a empresa Geopix. Nenhuma. O senhor acabou de fazer uma defesa dela aqui. Não fiz a defesa. Contrariando o que o promotor falou. Peraí. Eu estou só falando para o promotor, porque às vezes ele não acompanhou lá, no final, eu estou dizendo que eu conheci o Luiz na antessala do procurador do município, cobrando essa dívida, tentando receber também. E ele não recebeu, só estou dizendo isso. Não estou fazendo defesa dele, não tem nem procuração para defendê-los. Termina a minha primeira rodada, presidente, e voltarei na segunda rodada. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador interessado em perguntas? Vereador Oséias Barão. Microfone. Quero cumprimentar todos os membros da CPI, a pessoa do presidente, cumprimentar o relator Cajuru, o senhor Ademir Lima e o promotor Fernando Krebs, que conheci quando era estudante de Direito, 98, 99, vendo atuar no Tribunal do Júri, aqui em Goiânia, e é um prazer contar com sua presença aqui. Promotor, essa informação que o Ademir acabou de passar, ela pode ser confirmada? Realmente essa empresa Geopix não recebeu esse valor? Essa é uma primeira pergunta. A outra pergunta é em relação ao cálculo que foi feito da financeiro sobre a arrecadação que foi efetivada de 18 mil, a prevista com multas que seria de 20 aproximadamente, imagino, né? E o gasto de 1 milhão que chegou a uma equação que o senhor relatou aí. A minha pergunta é o seguinte: a arrecadação, nesses casos, imagino eu, acontece no valor que se acresce ao imposto por causa do aumento da construção, que é um valor, e o valor da multa. O senhor se referiu ao valor da multa. Portanto, a arrecadação não é só o valor da multa, mas imagino eu também o valor do imposto acrescido. A minha pergunta é se o senhor tem essa informação total. E aí a outra pergunta, já seria para o Ademir, já vou emendar, depois vocês podem responder um depois do outro, que eu ainda estou meio confuso com esse procedimento. A empresa do senhor Ademir Lima não é a Geopix. A Geopix é uma empresa que foi contratada para fazer o levantamento, e a dele, pelo que eu percebo aqui, é a empresa que foi responsável por fazer a emissão das escrituras, né? E aí, pelo que eu estou percebendo do conjunto das informações, aconteceu aqui um procedimento que eu vi acontecer lá em 2001, quando eu comecei a trabalhar na administração pública. Eu cheguei num órgão público muito desorganizado, onde havia uma equipe muito descompromissada com a legalidade. Isso acontece às vezes em alguns órgãos. O órgão dá o azar de ter ali uma equipe descompromissada com a legalidade. E vão se fazendo contratos assim, sem nenhum compromisso de empenho prévio, de assinatura prévia dos contratos, e vão fazendo. Pelo que percebo, foi isso que aconteceu aqui, geralmente baseados em algum tipo de má fé, né? Ou seja, eu faço, a administração depois tem a obrigação de me pagar, então eu faço, depois se vira para ver como é que paga através de indenização, né? Então, eu gostaria de esclarecer esses pontos, especificamente as primeiras perguntas ao promotor e depois a pergunta ao Ademir Lima. Obrigado, presidente.
Posso responder? A informação que nós temos, que nós apuramos, é que ocorreu o pagamento de R$1 milhão. Né? Como existe uma ação judicial, a empresa vai ter que provar que ela não recebeu R$1 milhão. O contrato era de R$1.060.000. O que ficou pendente de pagamento foram R$60 mil. Agora, R$1 milhão teria sido pago. Essa é a informação que a gente tem. A gente fez um inquérito civil para poder investigar isso. Né? O Ademir Lima, ele não é réu na ação, nem as empresas dele. Tampouco foi investigado. Não tenho conhecimento se ele tem ligação com a Geopix. Não é do meu conhecimento. Nós temos um outro procedimento na promotoria que apura essa questão dos lotes, mas ele está em curso, ele não foi concluído, correto? Eu, inclusive, não sei dizer se o Ademir é investigado, porque está no começo, eu ainda não concluí, não é? Onde existe essa notícia de que uma empresa teria feito isso sem contrato, sem licitação e tal, mas é uma notícia, eu não confirmei ainda, eu não sei lhe informar. O senhor falou a questão a arrecadação seria de 18 milhões, mas como bem lembrou o presidente, há muita inconsistência nessa arrecadação. Né? Pessoas que forem injustiçadas, se cobrou a mais, elas podem pedir a revisão administrativa. São muitos recursos que há em curso. Né? Então, nós não somos contra a tecnologia, pode usar através do processo licitatório, mas ela tem que ser, complementada pela visita em loco. Um cadastro, né, físico. Foi... Se toda essa arrecadação a mais tivesse sido fundamentada, nós teríamos 18 milhões, mais o da multa seriam 38 milhões de reais. Não é? Acho até que é bom que a Câmara tenha essa preocupação com a arrecadação, porque nós sabemos que os estacionamentos em Goiânia arrecadam muito pouco. Arrecadam por estimativa e não pelo valor efetivamente faturado, e a necessidade de revisão, né, da nossa legislação para permitir uma cobrança efetiva. Não é? Do exemplo aqui, estacionamento Flamboyant e outros tantos, todos os shoppings agora praticamente cobram estacionamento. Não é? Além disso, tem a questão das isenções para os clubes de futebol. Só do Goiás, nós detectamos que o município deixou de arrecadar mais de 6 milhões de reais. Mas o problema do Goiás não é só do Goiás, é também do Vila Nova, do Atlético Goianiense. Então são todos eles. Não é um problema assim do time A, B ou C. São todos times de futebol profissional. Nem coloquei o Goiânia. Então, a sede é em Aparecida também, do Goiânia, né? A Vila Olímpica? Goiânia eu não sei. É lá em Aparecida de Goiânia. Não sei, mas esses que são aqui de Goiânia, né, eles também são devedores e são beneficiados por isenções, onde a lei criou contrapartidas que são inexequíveis. Nenhum secretário municipal de educação vai conseguir executar aquelas contrapartidas. Elas são fictícias e, portanto, essa legislação deveria ser revogada, acabar a isenção para que eles sejam cobrados. Também a gente tem informação de que existe, né, uma quantidade muito grande de créditos do município ser recuperados, né, sobretudo de ISS em relação aos bancos. Né. Então, o município ele tem de onde cobrar. Né. Agora, para isso, ele precisa qualificar a sua Procuradoria-Geral do município. Foi feito concurso depois de muitos anos, mas o salário, como é muito baixo, o procurador do município tende a sair de lá. Né. Então, o ideal é que se revise essa questão salarial dos procuradores do município, crie lá uma procuradoria especializada para fazer as execuções fiscais e a cobrança dos grandes credores de Goiânia, né, para poder aumentar a arrecadação, que nesse momento de crise econômica, de queda de arrecadação, etc. e tal, todo gestor, obviamente, está preocupado com isso. Né. Por outro lado, não dá para subir a carga tributária. Então, você tem que cobrar os devedores, sobretudo os grandes devedores. Então, acho que, apesar de ser louvável assim que se buscou tecnologia, não se buscou da forma correta, através do processo licitatório, não se fez teve o cuidado de fazer a fiscalização em concreto, né? E o resultado foi isso. Doutor Fernando, estou aproveitando o gancho que o senhor, né, e a seriedade que o senhor tem junto à população goianiense e também junto ao próprio Ministério Público, ao próprio Judiciário, esse tema, porque abrir mão de receita é crime. Né? O nosso gestor ele não pode abrir mão de receita. O que nós temos visto com uma sequência muito grande, essa denúncia foi feita por mim e mais alguns vereadores na legislatura passada, no que diz respeito à forma de recolhimento dos estacionamentos, principalmente de um grande shopping aqui de Goiânia, que no próprio, quando eu compro aqui essa resma de papel, na minha nota fiscal... Por parte, nome do grande shopping, por favor. Shopping Flamboyant, a denúncia foi feita por mim. Obrigado. Então, eu tive o cuidado de ir lá e pagar o meu estacionamento, e nela não vem nem o desconto, nem qual valor se cobrou do ISS. Então, se chega lá hoje, o que era
terceirizado, hoje é o melhor negócio do shopping. Inclusive está nas mãos da filha do dono do shopping a questão do estacionamento, da cobrança do estacionamento. Por quê? Porque é feito por estimativa. Se entra 2.000 carros, chega no final do dia, fala, entrou 50 carros e se faz o recolhimento e o município fecha os olhos para isso. Então a ação do senhor com relação a isso, eu acho que seria muito benéfica, porque nós temos, consequente a isso, a questão dos valets, que também fazem esse serviço na noite, que também causam um grande prejuízo para a cidade. E não vou nem dizer da questão que o senhor tocou aí, que na minha opinião é a maior evasão de receita que nós temos dentro do município, que é a questão do ISS dos bancos, que são quase 4 bilhões de reais que os grandes bancos devem. Vem aqui, eu pago pelo serviço e ele a prefeitura não cobra e não cria um mecanismo para fazer com que essa receita se transforme em benefício depois para a população. Presidente, e que estão, como hoje tivemos acesso, aos 250 maiores devedores de impostos municipais em Goiânia. Os bancos figuram entre eles. Os bancos estão entre os 10 maiores. Isso. Mais alguma coisa, doutor Fernando? Senhor? Eu queria daí pedir a gentileza dos senhores, poder me ausentar em razão de outros compromissos. Eu estou substituindo outras 4 promotorias, além da minha são 5. Né? E daí deixar a cópia da inicial com o senhor presidente, né, que está à disposição dos vereadores. Será colocado no bojo do projeto. Do processo. Embora o vereador de Caju já tenha, né, os demais, né, que seja anexado no processo. Nós queremos agradecer a presença do senhor, que foi convidado. Só por parte, promotor Fernando Krebs, em outra oportunidade, seria muito oportuno se a gente pudesse ouvi-lo. Nós temos até 15 de setembro essa CPI, porque eu sei que de forma inexorável o senhor foi muito rijo na investigação sobre a Comurg, que é uma empresa investigada por essa CPI, responsável, em nossa opinião aqui, na opinião da maioria, por grande parte desse déficit. Né? Perfeito. A cada R$4 arrecadados pela prefeitura, um vai para a Comurg. Ela representa 30% da folha de pagamento da prefeitura. Se seria possível, em outra data, disponível do senhor, a gente tratar aqui do assunto Comurg com o senhor, perfeito, por causa daquela investigação que o senhor fez, que acabou culminando em bloqueio de bens? Tem várias ações, né? Tem várias, mas aquelas principais. Podemos? Não, claro, perfeitamente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fernando Krebs. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter contribuído com a nossa ceia. Eu quero, o vereador Jorge Cajuru, antes de passar para as próximas perguntas, apenas citar e registrar a presença do nosso amigo, ex-vereador e primeiro suplente aqui nessa casa, o vereador Carlos Soares, que se encontra aqui presente. Carlos, seja bem-vindo. Responder a pergunta dele, tem uma parte aqui que ficou ruim para mim. Vossa Senhoria tem o direito à resposta, agora o senhor pode responder. Bom, o vereador Oséias me conhece desde 2000, quando ele era um jovem advogado, e nós participamos de uma batalha gigantesca contra o atual governador Marconi Perillo, numa relação à eleição de 2000. E no final aí, vereador, quando você fez a colocação de que a empresa faz o serviço, até com má fé, não houve má fé minha, não. Eu entrei no serviço porque eu acreditava que eles iam fazer o edital de chamamento. Era um serviço normal. Eu nem sabia, não sou advogado, que existia a modalidade de indenização do serviço prestado. Eu descobri essa modalidade no dia que eu conheci o rapaz aí da GeoPix, porque nós estávamos lá e o procurador falou, o Júnior é um louco, ele tem como pagar você, porque o secretário, e o serviço não era na Secretaria de Planejamento, o erro do Agenor, era via a Secretaria de Finanças, ela que ia pagar. E aí o Geo Walter, já saindo do governo, né, ele negou a pagar, e ele falou, não, o Juruna tem um fundo que cobre esse negócio. Eu fui atrás do Juruna. Então, até então, eu nem sabia que existia a modalidade de indenização. Para mim, eu ia perder de tudo, porque não existia o processo, eu tinha feito o serviço, né? Eu já estava dando entrega. Aí o procurador que me falou, ó, via a CEPLAN, você tem como receber. Eu procurei a CEPLAN para fazer o pagamento. Muito bem. Na verdade, Ademir, não houve intenção da minha parte em alegar má-fé sua. Se deixei transparecer isso, peço desculpas, tá? Deixa eu dizer de uma forma bem mais clara qual é a construção de raciocínio que faço em relação a essa questão, mesmo porque eu estava muito preocupado em falar rápido por causa da necessidade. Mas agora o senhor tem de saída do promotor Fernando Krebs.
que acontece? Eu já me deparei com esse tipo de situação na administração pública algumas vezes. Prestadores de serviço buscando indenização da administração pública por serviços prestados, sem que as devidas formalidades de contratação tivessem sido cumpridas. E em todas as situações, o que marca isso? Primeiro, geralmente, o prestador de serviço, ele não é alguém que domina a burocracia da administração pública. Ele é um empresário que se dispõe a prestar um serviço, um gestor público procura essa pessoa para prestar esse serviço, e o empresário ouve a conversa daquele gestor público e entra no negócio. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Presta o serviço e depois do serviço prestado, ele se depara com a impossibilidade de recebimento, porque o gestor público que dominava o processo, que conhece como é que funcionam os processos de contratação da administração pública, não cumpriu os procedimentos. Quando eu falo de má-fé, portanto, eu estou falando do gestor público que conhece os procedimentos e faz isso de maneira deliberada. Geralmente, por que fazem isso? Geralmente, isso acontece numa situação de necessidade, de urgência, quer fazer algo correndo, quer fazer algo com muita pressa. Eu passei, presidente Zander, eu passei por isso em alguns momentos, como pessoa que trabalhava na administração pública, assim, Cajuru. Alguém chega para mim, não foram poucas as vezes, olha, o governador mandou fazer isso. E aí tem alguém que não vai assinar nenhum papel te cobrando isso. Sabe, alguém que está intermediando a conversa. Ele mesmo não vai assinar nenhum papel. Mas ele chega ao governador, mandou fazer isso, tem que ser rápido, não sei o quê, não sei o quê. Como é que eu respondia isso? Quando eu trabalhava na administração pública. Eu respondia assim, já experiente com a situação, eu respondia assim, Cleber. O governador mandou fazer de maneira ilegal? Não. Ah, então tá bom. Porque se você deixar, o cara, ele quer mostrar serviço para o patrão dele, para o chefe dele, para o governador dele, para o prefeito dele, e coloca as pessoas que estão na operação e com a responsabilidade de executar o serviço, depois, no rabo, né? No rabo do gato. Então, esse tipo de situação é muito, eu diria assim, é muito triste você se deparar. Eu já vi fornecedores desesperados, os caras entraram nesse barco, investiram dinheiro na prestação do serviço, né, na execução do serviço, gastaram muito e depois se depara diante de um gestor malandro que não vai pagar. Qual que é o grande problema aqui nesse caso, pelo que eu estou percebendo? É que é o seguinte, pagar uma despesa por uma indenização é algo muito temerário. O gestor que assume a situação depois de quem autorizou, de quem executou, ele fica muito temeroso. Esse negócio foi executado de maneira ilegal, porque o que justifica a indenização é justamente o fato de a despesa ter sido executada sem cumprir os devidos procedimentos legais. Então, quando troca o gestor, o novo chega e observa e diz o seguinte, espera aí, eu não vou colocar minha mão nesse negócio. Se quiser receber, que entre na justiça. É mais cômodo para ele, porque se ele paga, embora seja a obrigação pagar, com certeza ele será suscetível a algum tipo de inquérito, de investigação, para apurar a responsabilidade, essa coisa toda, né? Então, eu gostaria de pontuar essas questões, primeiro, para a gente, acredito eu, compreender exatamente a dinâmica com que se dá um processo parecido como esse, porque na minha percepção, o que aconteceu aqui é ação temerária de gestores públicos irresponsáveis, ansiosos e desejosos para mostrar serviço e fazer alguma coisa correndo e rápido, sem cumprir os devidos procedimentos legais, colocam fornecedores do poder público em situação de extrema dificuldade, para depois não consegue receber, ou com muita dificuldade, depois com muita luta, depois com muita briga judicial, é que vai conseguir receber isso. Tá? Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. O senhor quer falar alguma coisa, doutor Ademir? No microfone. Ademir, por favor. Viu, Osés? O que ocorreu foi o seguinte, não existia nenhum risco, hoje, ao assistir aqui os vídeos apresentados pelo vereador... vídeo, falta mais um.
o vereador Jorge Caju, eu descobri quão sacana foi o Agenor Mariano, porque não existia nenhuma temeridade dele, porque todo o processo só faltou liquidação. Todos os demais ritos foram cumpridos. E só faltou a liquidação porque o prefeito Ives Rezende fez um acordo com 2 jovens lá, que felizmente o secretário de Finanças não os quis na Secretaria de Finanças, e eles, já de posse do acordo feito com o prefeito, que ia continuar na gestão, negaram assinar a liquidação. O ato jurídico tinha sido perfeito, certo? Não teve nenhuma mácula, nem nada. Eu prestei o serviço, a forma de indenização, apesar dos reparos colocados com você, que eu não discuto eles, né, são válidos, só que é uma forma de pagamento. O poder público não pode dar o cano no cidadão, no prestador de serviço. Foi determinado o serviço, tinha ordem de serviço, eu cumpri todas. Então, o que ocorreu? O Agenor usou má fé, ele sim usou má fé, ao falar para mim que ia pagar, e depois pela briga pessoal, as questões políticas dele e do Juruna, eu não tenho nada a ver com isso, né? Não vou aqui dizer que eu quero que se dane, porque não é do meu feitio, mas eles que resolvam a briga deles, política, fora, e que não desse a mim o prejuízo que estão causando. Então, aí que está, e aí ele falar que, agora ele falou que não me conhecia, certo? Aí é brincadeira, não dou conta. Vereador Jorge Cajuru, mais perguntas? Sim, presidente. Senhor Ademir de Lima, qual o nome da sua empresa que teria, então, o direito de receber esse valor superior a R$700 mil, que o secretário Agenor Mariano insistiu aqui por várias vezes que era ilegal, porque não houve licitação, não houve prestação de serviço? O nome é Oliveira Consultoria e Locação Limitada. Oliveira? Consultoria e Locação Limitada. Sim. Só um detalhe antes do último Festival de Mentiras, para essa CPI saber se nós vamos acreditar no senhor, no Agenor Mariano ou no Sebastião Juruna. Por fineza, a casa pode confirmar, presidente, quando foi entregue a convocação ao senhor Ademir de Lima e onde foi entregue? Segundo a diretoria legislativa, tínhamos o endereço residencial dele, mas um assessor de vereador o comunicou e ele entrou em contato prontamente com a diretoria legislativa. Então, a entrega não foi realizada na empresa Geopix? Não, a empresa, a convocação que foi feita à empresa Geopix, de imediato teve, por reação dos diretores da Geopix, dizer que essa pessoa não existia lá na Geopix. Perfeito. Então, senhor Ademir de Lima, por fineza, o senhor reagiu da forma como quis em relação ao primeiro vídeo. O último vídeo, que também é um festival de mentiras, e aí gostaríamos, todos nós aqui e a sociedade goianiense, de saber em quem a gente acredita. O senhor já adjetivou a Agenor Mariano aqui de tudo. Para o senhor, o Agenor Mariano é um servidor bandalho? Não, é o que eu falei no início, vereador. Eu não quero mais... Mas depois de tudo que o senhor falou com ele, bandalho é chamá-lo de santo? Eu sei, mas eu já não quero nem citar esse rapaz, porque a partir de hoje ele não faz parte de nada. Por que a partir de hoje? Porque hoje... Depois do vídeo? O senhor não tinha conhecimento? Não. Então agora o senhor vai ter conhecimento do segundo e último. Até por ele ter falado aqui, que não me conhecia, então agora uma relação que eu tenho desde o avô dele com ele. O senhor vai ter conhecimento agora do segundo, que é mais estarrecedor ainda, e a gente vai saber depois aqui todos os membros e o relatório meu final, em quem que a gente vai acreditar diante de tanta mentira, diante de tanta barbaridade que vimos nas oitivas. Segundo e último vídeo, por fineza. Secretário que estava me dando posse naquele momento, entregando, e com a presença de um credor que estava lá, que foi até a posse, talvez até para já me cobrar, imaginando que eu assumindo era a melhor forma de falar comigo e me cobrar do processo. Então, ele estava acompanhando. O senhor conversou com Ademir ou com o Sebastião Juruna? O senhor conhece Ademir o Mago? Conheço. Sabe o que ele é? Ele é publicitário.
marqueteiro? Sim. Sempre teve relacionamento com prefeituras, com o governo, perfeito? Bom, aí eu já não tenho essa Com o informação. senhor, ele nunca teve relacionamento? Nenhum tipo de relacionamento do ponto de vista laboral, comercial, zero. Eu disse ao senhor Ademir Lima, virando o rosto para o senhor Ademir Lima, que estava ao lado do senhor Juruna, que eu não pagaria, que eu não faria o pagamento, porque eu não sentia segurança, então, jurídica, mesmo que o advogado Juruna colocou que foi esse o motivo que poderia ser pago por indenização, essa situação. Quando o senhor entrou na secretaria, o senhor tomou conhecimento dessa empresa laranja dele, Ademir Omago, que tinha um recebimento e que o Sebastião Ferreira acabou não fazendo o pagamento até o dia 31 de dezembro do seu mandato, de sua gestão? Tomei conhecimento que existe uma empresa, motivo do qual o senhor Juruna me procurou e conversou comigo lá no dia da posse. Olha aí, olha aí. Para o pagamento dessa empresa. Eu lhe cumprimento. Não sei se o senhor poderia ficar calado e não está ficando calado. Não sei Muito se obrigado. Não Muito sei obrigado. se é a empresa, de quem é a empresa. Verdadeiramente não me recordo do nome da empresa. Olha aí. Me recordo do valor a ser pago, que era Exato. cerca de 700 Isso, mil reais. eu tenho o valor aqui. E me recordo de dizer, O senhor pode repetir o valor que registra em ata? eu não sei, é 700 e alguma coisa. E 762 mil reais. me recordo de dizer que eu não faria tal pagamento devido a... Ou seja, mas ele pediu para o senhor fazer o pagamento. Pediu. É verdade ou mentira? Vereador Cajuru, Ademir Lima, porque Dois conversaram ou um só falou? O outro ficou calado? os dois estavam, o senhor Ademir Lima foi quem trouxe o assunto em questão, e nessa oportunidade foi que eu perguntei ao senhor Juruna, e ele me respondeu da existência do processo. Que eu não perguntei a ele sobre o senhor. Eu tenho o vídeo gravado, e aqui alguns se lembram, principalmente o presidente Zander, que estava presente, me parece que também o vereador Oséias estava, também Se o lembra Tiãozinho, de um senhor... aí, eu perguntei categoricamente a ele sobre o senhor. Categoricamente. Eu não só perguntei se ele conhecia, não. Perguntei categoricamente. Ele aí disse, eu não respondi ao senhor porque o senhor não perguntou. Uma coisa que eu não sei fazer na minha vida é deixar de perguntar, até porque eu perguntei durante 40 anos na televisão brasileira. Por gentileza, em quem nós vamos acreditar? No senhor, no Agenor ou no Juruna, diante desse segundo vídeo? Eu quero dizer, eu não vou discutir nem o secretário Juruna, nem o secretário Agenor Mariano mais. Está lá na prefeitura, No microfone, Ademir. está lá mais na próximo. prefeitura e na procuradoria, esse processo. Eu quero que vocês acreditem no que está lá. O senhor pode dizer o número do processo, por favor? Processo 684-74-400, de 20 de 12 de 2016. 20 do 12, né? Está na procuradoria. O apagar das luzes da prefeitura. Foi quando me informaram que eu tinha o direito de apagar das luzes. É quando me informaram que eu tinha o direito de receber por indenização. Eu procurei o secretário Juruna, depois que eu tive a informação do então secretário, que já não era mais o Geovaldo, que ele não tinha como pagar e que lá tinha um fundo que poderia me pagar. Então, foi dentro da normalidade, dentro do que Criando-se essa modalidade de pagamento. tinha modalidade, eu busquei receber por ela. Então, eu não peço aqui que acredite em mim ou neles. Está lá o processo. O Agenor já mostrou aí que disse que não tinha conhecimento do processo. Eu falei com ele antes, falei para ele no dia. Ele chamou, inclusive, o chefe setorial, o Guilherme Gazel, que hoje está na Secretaria de Governo, um advogado competente, e chamou lá, e o Gazel foi lá e buscou o processo, mostrou a ele, falou, o processo está comigo, está lá, não. E aí o Gazel O parece senhor disse que conversou com ele uma semana antes do Agenor Mariano tomar posse. quarta ou quinta-feira, lá no comitê do Íris, Lá pessoalmente. lá pessoalmente, onde ele ficava. O senhor está documentado, por exemplo, se lhe pedisse uma acariação do senhor com ele? Documentado como? De informação.
Não, a informação está aqui, ué. Não, eu topo qualquer hora. O senhor aceitaria? Não, tranquilamente. Isso aí é bobagem dele. Porque como ele tem uma versão, o senhor tem... Não, a versão está aí, ó. Eu te cito 10 pessoas que conviveu com a gente na revistaria da T63, quando foi feita as articulações pelo serviço. Ele falou aqui que não me conhecia. Ele falou que nunca teve negócio. Ele nunca teve, realmente, outra mentira dele, aliás, foi bom falar isso. Eu mandei para ele por volta, para ele não, em função do sócio dele, que é o Casquinha, uma das maiores autoridades que eu conheço em gráfica, em Goiás, e virou sócio dele porque ele não entendia nada do ramo gráfico e entrou nele, eu mandei para ele diversos serviços, diversos. Inclusive, eu vou te dizer mais, ele fez os convites da festa de 15 anos da minha filha. Você vê que a minha relação com esse cidadão era a melhor possível, eu jamais acreditaria, certo? Tanto é que o proprietário do software que fez esse serviço, quando ficou preocupado de não receber, porque só o que eu devo a ele é 350 mil reais, ele disse: Ademir, eu falei, fique tranquilo, porque o Agenor é meu amigo e ele não vai me sacanear. Amigo? Eu achava, né? Eu entendi que era. Então, e esse cidadão fez isso. Aí, a hora que ele chega aqui e diz que não me conhecia, que não tinha relação nenhuma comigo, só sexual que não. Por que ele fez isso? Isso aí não. Só o quê? Só essa. Só sexual que não, ué. Só sexual que não? Claro, que essa não. Só sexual que não. O resto nós sempre mantivemos as melhores das relações. Ele vereador, depois ele vice-prefeito. O cara falar isso é porque chega e beira a canalice. Né? Beira a canalice? Beira. O cara falar que não conhece outro. Com a relação que teve... Por que ele fez isso, Ademir de Lima? Aí é o que eu estou dizendo. A briga dele, ele nunca poderia trazer para cá, não aqui para a CPI, para a prefeitura, uma briga pessoal ou política que ele tem com o Juruna, até porque... Tinha, já fizeram as pazes aqui, ué. Até porque eu não Eles sou saíram filiado. aqui quase que eu não beijando. sou filiado ao PMDB, ao PT, ao PSDB, eu não sou filiado. Eu faço campanha. Só para registrar, o senhor briga não tem entre eles mais, não. Eles quase saíram daqui em beijos. Então eu faço campanha para todos os partidos, eu não tenho filiação partidária, então não podia nunca estar no meio disso aí, de uma briga deles. Para concluir, senhor Ademir de Lima, quais os serviços que o senhor, por meio de sua empresa, prestou à prefeitura? Ver aqui, que aqui tem um resumo aqui dentro. Que tem a relação de todos os serviços prestados. Tem aí? Tem. O senhor vai dar uma cópia, né, para nós, né? Quanto o senhor Ademir Lima acha, vereador Cajuru, até como forma de contribuição, e aí, vereador Carlos Soares está ali, eu não quero entrar no mérito do contrato, e Vossa Excelência, estou dizendo isso aqui publicamente para que Vossa Excelência tenha o relatório que vai ser aprovado por essa comissão, vai ser feito por Vossa Excelência e pela assessoria que foi criada a Vossa Excelência. Eu acho que a prefeitura, atual prefeito, junto com seus secretários, vai entrar num imbróglio muito grande. Por quê? Porque o serviço foi prestado. Exatamente. Eu entreguei quase 500 escrituras, acompanhei a entrega de quase 500, vereador Carlos Soares, foram 6 de mil. Muitas outras, vereador Misair Lemes no Jardim Nova Esperança de muitas outras, como os 35 vereadores aqui, nas suas bases. Então eu pude acompanhar no condomínio Felicidade, no condomínio Parque das Flores, no condomínio Botafogo, na Alameda Botafogo, no setor Pedro, no condomínio, em parceria com o vereador Denis Trindade, no condomínio América Latina, chegando ali no estado de Serra Dourada, a entrega de quase 500 escrituras que foram feitas através desse processo digital, com anuência e a presença de 2 cartórios diferentes, juntamente com seus tabeliões titulares. Então o serviço foi prestado. Eu não discuto o mérito da modalidade de pagamento ou que for escolhida a empresa para prestar. Mas o serviço foi prestado. E eu hoje sou um defensor, porque a partir do momento em que a própria procuradora ou o próprio secretário dizer que vai anular essas escrituras, da minha parte a briga vai ser muito grande. Porque a população, a parte fraca que está lá na ponta de estudo, que teve lá o seu imóvel através de um programa social da prefeitura ou não, e que teve seu imóvel escriturado, ela não pode ter esse em virtude de algum tipo de
de malefício que o gestor fez no período em que esteve lá. Presidente, na verdade, é indiscutível, é insofismável que tudo o que solicitei aqui de pessoas, de convidados, de convocados, até agora, o senhor e os demais membros, nós estamos chegando à conclusão de um cheiro chiqueiral de tudo. Concorda ou não? Existe muita coisa estranho, que não? Que vai dar a Vossa Excelência... A mim não, a nós. Mas a Vossa Não Excelência que terá o relatório para que nós possamos aprovar muitos argumentos para que... Eu queria só dizer ao senhor, presidente, se permita, que aproveitando a presença do vereador Carlos Soares aqui, que se ele quiser fazer questionamento, que ele fique à vontade. Está à vontade, não só ele, como qualquer outra pessoa. Exato. Eu tenho muito respeito pelo trabalho dele aqui, nessa casa, como ex-vereador, nem o conheço, aliás, nunca o vi, mas queria dizer que ele deixou algumas heranças interessantes aqui, principalmente herança de equipe qualificada. De vê-lo, o senhor não está perdendo nada, porque é feio, está toda vida. Também eu não enxergo nem quero vê-lo, graças a Deus. Eu só enxergo Adriano Galisteu. E queria aproveitar para dizer, inclusive, de uma servidora dele, que eu até tentei, de todas as formas, trazê-la, a Verônica. Exatamente. Mas ela, fiel a ele, não quis. Azar dela, viu, vereador? O senhor pode responder agora, Ademir de Lima, publicitário? Era serviço de emissão no microfone, de documentos digitais e com assinatura eletrônica para a regulação fundiária do município de Goiânia. Qual a modalidade de contrato feito? Não, o contrato não teve aqui. Nós fizemos um contrato, mas não, já na forma de indenização, né? Indenização. Ele já foi feito indenizatório, não emergencial? Não. Indenizatório. A dívida da prefeitura com a sua empresa, o senhor tem o valor? Tem. Total, valor total. 720 mil. Total. 0,0149 centavos. Anote, por favor, aqui, Luiz. 722 mil? Não, 720.001,22 centavos. Desculpa. Ainda há serviços para serem prestados pendentes ou ainda por finalizar? Não. Existia uma continuidade, já até dita no contrato, para ser feito, que o secretário Agenor cancelou dia 30 de dezembro. Então, não existe mais nada. Tá. Em relação, só para registrar em ata, ao sistema de informações de Goiânia, pelo seu conhecimento, o senhor pode falar se o trabalho da GeoPix, que já sabemos que o senhor não participa dela, mas o senhor tem conhecimento se o trabalho dela foi feito junto à CEIFRA e à CEPLAN, ou foi independente, ou seja, a previsão para a conclusão desse trabalho? O senhor pode nos informar para a colaboração? Assim? Não, ela foi, pelo que eu vi... O sistema? O sistema foi feito via Secretaria de Finanças. Aliás, quem contratava era o Geovalta. O Geovalta? Era o Geovalta. É isso que eu queria saber mesmo. Todo o serviço era contratado pela Secretaria de Finanças. No dia da posse dos novos secretários, só para terminar e registrar em ata, o senhor se lembra o tempo que durou a sua reunião com o Agenor Mariano na presença de Sebastião Juruna? Mais ou menos uma hora que nós ficamos lá. Uma hora? Porque eu entrei junto com o Juruna, eles conversaram amenidades lá sobre a gestão, fomos para uma sala onde normalmente eles dizem que é auditório, mas não é auditório coisa nenhuma, uma sala grande, fizeram a transmissão lá, jogaram confete de tudo quanto é jeito um no outro, durante uns 40 minutos. Aí voltamos para a sala, eu e o Agenor. Jogaram confetes? Trocaram. Mas aqui na CPI ele disse que iria processar o Agenor Mariano em todos os conexos, em todas as instâncias. Mas jogaram lá. E aí eu voltei, só eu e o Agenor para a sala. O Juruna ficou lá despedindo dos funcionários. Quando eu conversei com o Agenor, o Juruna adentrou a sala de novo e foi despedir dele. Despediu e saiu. Então, não tem... Eu não sei aonde ele arrumou que o Juruna pediu para me pagar um trem que se os dois não eram nem companheiros, na verdade. Olha. Ele quis justificar aqui o que ele estava fazendo de sacanagem comigo. É outra história. Tanto é que provou aí ao falar que não me conhecia. A última pergunta é muito importante para essa CPI. Eu gostaria da sua sinceridade. O senhor se lembra bem
quem fez o levantamento do georreferenciamento desses lotes, são 6 mil, como o senhor citou aqui, dos imóveis, Não, o senhor não, se lembra? não, essa parte aí não tem nada a ver com a gente. Não tem nada. Isso aí é da GeoPix. No georreferenciamento é GeoPix. Não, mas por isso que eu perguntei se o senhor se lembra. Não. O senhor não tem conhecimento? Aí era o seguinte, segundo E quem fez o levantamento, o senhor não, aí foi a Secretaria de Planejamento. De planejamento, a CEPLAN. CEPLAN. Porque ela, inclusive... Que era ocupada por? Pelo Sebastião Juruna. Porque a maioria desses lotes, dessas escrituras dadas, são com ordens judiciais, pendentes, determinação judicial. Não era nem do Ministério Público, mas já tinha decisão e nós trabalhamos em cima dessas decisões. Pra você ter noção, nós fizemos escritura da Vila Mutirão, que foi feita pelo Iris lá atrás, que não tinha escrituras. Nós fizemos escrituras do Jardim Cerrado, que também, né, anos e anos sem escritura. Então, uma série de coisas. Fizemos isso. Outra coisa, tem dentro desse processo, eu não achei aqui, nós fizemos 12 mil procedimentos de tudo, porque não era só da regularização que nós fizemos a assinatura eletrônica. Fizemos de várias outras coisas que tinha na Secretaria de Finanças e Planejamento. E que esse rapaz que negou da liquidação, né, ele tinha conhecimento disso. Esse rapaz é quem? Eu não estou lembrando o nome desse rapaz aqui. Ele está hoje nessa equipe técnica. O ex-assessor lá da prefeitura, vereador Jorge Cajuru. Que ele não é ex-assessor, ele é assessor hoje ainda. Ele continua em outra pasta, né? Ele fez um acordo com o Iris e ficou no governo. A única coisa... Um deles chamava Deval, a assinatura é Deval. Ah, Deval? Deval. Eles são funcionários da Secretaria de... Secretaria... CEPLAN? Não. Finanças? Finanças não, do Estado aqui. Secretaria da Fazenda. À disposição da Prefeitura. Todos dois. Bem, eu fico satisfeito por enquanto, presidente, e apenas peço que Vossa Senhoria não se esqueça da cópia dessa documentação que eu solicito o publicitário Ademir de Lima tem aqui, porque são vários contratos, eu creio que serão importantíssimos para o trabalho dessa CPI. Se puder ser retirado no momento, o próprio assessor jurídico pode fazer para que o senhor possa contribuir com a comissão. E eu aproveito então para agradecer a presença mais uma vez nessa reunião do nosso consultor jurídico, Marcos Gomes, dos nossos auditores do Tribunal de Contas, Raniel Lopes e Rubens César, que além de qualificados, estão prestando um serviço como cidadãos goianienses interessados no verdadeiro esclarecimento dos 9 anos de contas públicas das gestões Iris e Paulo Garcia. Obrigado, senhoras e senhores, presidente e demais membros. Obrigado, vereador Jorge Cajuru. Antes do senhor Ademir Lima fazer suas considerações finais, eu peço aos vereadores que, mesmo após a retirada do senhor Ademir Lima, que possam ficar aqui para que nós possamos encaminhar apenas muito rapidamente. Porque a gente tem uma reunião com o secretário Oséia sobre o Refis. Isso, então nós temos rapidamente duas matérias para serem encaminhadas. Doutor Ademir, o senhor tem mais alguma coisa que o senhor queira contribuir? O senhor fica à vontade. Eu estranhei que essa comissão, na última sessão dela, e eu só tomei conhecimento disso por alguns amigos, eu não vi, então eu tenho dificuldade até de falar sobre o episódio, que trouxeram a senhora aqui, alheia a esse contrato, e ela fez inúmeras citações à minha pessoa, certo? Sobre um episódio de um imóvel que a Secretaria de Planejamento deu... Que tomaram dela. Não tomaram dela. Foi o que ela disse. Pois é. Aí uma moradora. Pois é, peraí, não era moradora, ela nunca foi. Ela disse que foi. Não, pois é, mas aí é que eu acho que uma comissão como essa precisa fazer um... Ela não veio, ela estava no auditório. Tudo bem, mas ela chegou aqui e me citou, nominalmente. Eu não... A senhora, está aqui a documentação, tem aqui assinaturas de vizinhos dela que comprova que ela não está lá. Essa senhora me processou na busca de receber uma indenização, falando que eu chamei ela de da prostituta, não sei o quê, quando eu nunca falei, eu não conhecia ela. Eu estive lá no imóvel porque a pessoa que recebeu a casa trabalha comigo, é uma negra, certo? E ela, não sei, ela deve ter vindo aqui produzida, porque ela estava muito bem produzida lá. No dia que eu a vi na secretaria, que ela alega, ela me processou tentando receber uma indenização por injúria, e o processo foi dado por extinto essa semana,
certo? Então, assim, ela é uma grande atriz, fez eu tenho informação que eu vou processá-la agora, porque já que ela brincou comigo, ela vai sentir o gosto de brincar comigo. Vou processá-la pelas inverdades que ela falou. Ela teve lá na casa, depois que a prefeitura fez a retomada do imóvel, tudo com atos legais, e que ninguém teve o cuidado de olhar isso, certo? E deram a ela toda a assistência. Ela está numa mentira só. Uma juíza deu uma decisão para ela com duplo grau de jurisdição, tanto é que ela não recebeu a casa de volta por isso, porque a juíza achou temerária dar uma decisão final, vai ter recurso, e a senhora que está lá, está dentro da casa, e ela continua falando bobagem. Ela mandou, ela não sei como ela conseguiu o meu WhatsApp, mandou uma série de coisas para mim falando bobagem. Eu não vou respondê-la, né? O senhor trouxe aí o documento? Aqui, aprovando. Então, só rapidinho, o senhor a qualificou de grande atriz. A Genora Mariana é um grande quê? Mentiroso. Não quero Mentiroso? Isso, pelo que eu ouvi aqui. O senhor disse que sempre foi amigo dele, não é isso? Eu fui amigo dele. Hã? Fui amigo dele. Então, conforme o senhor confirmou aqui, entre os senhores só não houve relação sexual. Então, hoje, o senhor e ele são o quê? Não. Depois de tudo isso? Não, ele vai viver a vida dele, eu vou viver a minha. Mas porque o senhor vai processar uma moradora. E ele, o senhor não vai processar, não? Do quê? Eu não vejo o quê. Eu vou processar, eu quero receber na justiça, até meu advogado está ali. É aquele jovem ali que é meu advogado. O senhor vai processar quem? A prefeitura ou ele? A prefeitura, eu quero receber, ué. E ele vai ser arrolado porque ele é o secretário que está negando o pagamento. Ele ordena a despesa, né? Bom, doutor Ademir, eu quero responder nessa presidência, e o senhor teve a chance aqui também de um tema que não estava dentro que foi relacionado. Nós temos como praxe, inclusive demos essa opção ao vereador Carlos Soares, que não faz parte da comissão, e a outros membros. Essa comissão tem inovado nessa casa justamente por ter essa participação popular. E naquele dia, não no momento em que estava acontecendo a cariação entre o Sebastião Ferreira Leite, o Juruna, e o secretário Agenor Mariano, após o término dessa cariação, a comissão deu oportunidade para que fosse feita essa solicitação, porque se entendia que era um apelo popular, e aqui, por ser a Casa do Povo, e nós estamos dando ao senhor também o direito de poder, né, defender o seu ponto de vista. Então, é uma reunião pública, a CEI, ela torna-se uma reunião pública, então nós demos essa oportunidade, como daremos aqui a quem quiser fazer perguntas a partir. Agora, é claro, não houve por parte dessa presidência e desses membros que estão aqui, nenhuma facilitação para que se pudesse dizer incisivamente, com achincalhamentos, o nome de qualquer pessoa, mesmo de pessoas que não estavam aqui. O vereador, então, o nome de Vossa Senhoria foi citado, né, o senhor está tendo o direito de defesa agora, ele foi citado por essa senhora, né, e nós, essa CPI dará a todos o direito de resposta, como está dando ao senhor. Né? Pois é, mas aí vai ser igual a tirinha que sai nos jornais. Ela teve um espaço danado, o vereador Jorge Cajuru fez loas a ela e colocou toda a assistência jurídica da Câmara à disposição não dela. Em relação ao senhor, contra a Juruna. Não, até porque... Porque ele virou as costas para ela, para todos nós, e foi embora. Ele deixou a CPI. Então, tudo bem. Isso. Pois é, mas a minha proteção a ela é sobre o Juruna. Pois não tem nada a ver com isso. Pois não, mas eu estou falando... É porque eu nem sabia da relação sua. Pois não, o que eu estou colocando aqui, Cajuru, é diferente. É que ao você dar a ela toda essa assistência, foi em detrimento, não a mim. A mim não, porque eu não moro no Jardim Cerrado, não tenho propriedade no Jardim Cerrado, em nenhuma outra região periférica de Goiânia, não tem uma casa do programa Minha Casa Minha Vida, nada disso, né? Foi em detrimento a uma senhora que desde 2009 tinha um processo andando na prefeitura buscando uma casa, e que o Ministério Público, e por decisão judicial, tomou a casa dessa senhora, certo? E passou para essa menina. Essa senhora falou aqui que eu era padrinho, eu conheci essa menina, ela é funcionária lá de casa hoje, essa senhora que está lá na casa, certo? Uma avó viúva que cria uma criança. Agora, por dó dela,
como eu estava lá, eu fiquei de plantão na prefeitura, cobrei do Juruna, pedi a ele, ó, dá a casa para a mulher, se tiver casa, eles acharam essa casa, negócio que... Bom, mas Vossa Senhoria estará tomando as devidas providências no que diz respeito às questões jurídicas, qualquer solicitação que Vossa Senhoria quiser por parte dessa comissão no que diz respeito às filmagens, eu me prontifico, essa presidência se prontifica junto com esses vereadores, mas o fato de termos deixado uma cidadã falar é o mesmo que nós estamos tendo com o cuidado com o senhor, vale para todos. Não, eu só estou colocando isso aqui porque eu fui citado dentro dessa comissão. Aí que fique bem claro, por favor, senhor Ademir, e que registre em ata, presidente, reunindo com o meu departamento jurídico, eu tomei a seguinte decisão: para manter a minha isenção de relator dessa CPI, eu não ofereci assessoria jurídica a ela. Ela tem o seu próprio advogado e não foi por meu intermédio. Aliás, eu nunca mais a vi. Não, eu até sei dessa posição sua, até porque esse processo que foi extinto foi essa semana, certo? E o advogado dela nem compareceu. Quando ela chegou lá... E quando ela citou o tema, nós tivemos o cuidado, a partir do momento que ela citou, não teve direito à réplica, à tréplica, e nós já encerramos, e vida que segue. Eu agradeço a presença do senhor, nessa comissão, em nome dos demais vereadores. Se for necessário que o senhor possa vir, o senhor já se colocou à disposição, nós faremos a comunicação a Vossa Senhoria e agradecemos a presença do senhor. Eu faço os encaminhamentos. Vereador Jorge Cajuru, nós falamos e a secretária esteve aqui pessoalmente, a secretária de Saúde. Hoje? Agorinha há pouco, deixando aqui exatamente o expediente que ela disse ao senhor no que diz respeito aos contratos e aditivos, e aí ela cita aqui o Hospital Gás Salustiano, Hospital Jacob Facuri, Hospital Goiânia Leste, Clínica Cliame, deixando para essa comissão, e eu vou passar para que Vossa Senhoria recebeu, que passe o expediente ao relator vereador Jorge Cajuru, bem como um DVD, e colocando à disposição dessa comissão para que possa junto, e aí vou deixar a cargo de Vossa Excelência, para que o senhor possa combinar com os técnicos do tribunal e também a assessoria jurídica. O senhor está liberado. O senhor só aguarde a cópia do senhor, porque foi tirar a cópia, né? E para o senhor não ir sem o documento original do senhor. Então, para que nós possamos fazer essa combinação com os técnicos, para que em um dia ir lá, e aí a gente faça a escolha daquilo que achar pertinente, que for feito dentro do requerimento. Só aguardar a volta da vereadora Priscila TJ na segunda-feira, porque ela também solicitou as solicitações dela, concordo. E a gente vai, junto com o representante da OAB, com os auditores do Tribunal de Contas, com o nosso consultor jurídico e com qualquer membro da CPI que desejar. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. O outro item já foi aprovado aqui, mas que a diretoria legislativa faça a convocação dos 2 sócios proprietários da GeoPix, que já foi feito a pedido do vereador Jorge Cajuru, e certamente por algum lapso momentâneo nós, ou por alguma confusão, não pôde ter sido convocado. Então nós faremos a convocação. E não podemos esquecer do promotor Fernando Krebs, que está à nossa disposição para a gente concluir de forma definitiva, né, tudo sobre a Comurg, porque ele disse que são várias ações. Exatamente. Palavras dele aqui. Exatamente. Eu pensava em uma só? Inclusive uma que pode mudar os rumos, que está em trâmite, uma que pode mudar os rumos das contas da nossa capital, que é a questão da folha de pagamento ser atribuída também ao município. E aí nós ultrapassaríamos o limite de mais de 100%. Obrigado a todos, até a próxima segunda-feira, a partir das 14 horas.